Olá, transportador escolar! Eu vim aqui falar hoje sobre um assunto que é monitor no transporte escolar. Você tem na sua van, você usa o monitor do transporte escolar, você tem alguém contratado ou alguém da família que faz essa função, desempenha essa função no seu dia a dia? Eu vou falar hoje sobre a importância e as vantagens, os pontos que o monitor escolar ele favorece para um negócio de transporte escolar e também sobre as funções, quais são as funções que o monitor de transporte escolar deve exercer, né, na sua função. Primeiro eu quero falar que na maioria dos municípios o transporte escolar ele é concessionado pela prefeitura ou licitado. Em poucos casos a prefeitura, ela mesma, os municípios oferecem o transporte para os alunos da sua rede. Então, na maioria dos casos, o transporte escolar é licitado ou concessionado, né? Ele é feito uma concessão para que as empresas possam explorar essa atividade econômica. E nem todos os municípios exigem um monitor escolar dentro dos veículos. Em muitos lugares a previsão da lei, enfim, né, para se cumprir essa lei, mas os municípios não exigem. Esquecendo a parte da legislação, o que eu quero falar aqui é sobre a importância e os benefícios que se tem em ter um monitor escolar, a presença de um monitor escolar durante os trajetos. Nós, atuando há mais de 30 anos no mercado do transporte escolar, a gente vivenciou um período onde nem era reconhecida essa função. Mas nós há muito tempo nós oferecemos esse diferencial para os nossos clientes e é algo assim que nos ajudou muito, na nossa trajetória. A gente conseguiu muitas coisas boas tendo um monitor escolar, principalmente ganhar o reconhecimento dos nossos clientes pelo bom atendimento que a gente consegue fazer e pela segurança que a gente passa para os pais desses alunos. Muitos clientes, muitas pessoas que procuram, né, em um primeiro contato, ainda não conhecem o nosso trabalho, não conhecem, e isso em todas as empresas de transporte escolar, eles acabam perguntando se tem um monitor, né, se tem a presença de um monitor durante os trajetos. A gente sabe que esse é um fato que é um ponto-chave na hora de decidir se vai contratar ou não o transporte escolar. Os pais se sentem muito mais seguros. Na verdade, o monitor ele representa para quem está de fora uma imagem de segurança, de organização. Por ser um trabalho muito particular, né, onde a maioria das empresas de transporte escolar, quem faz o transporte é o próprio proprietário, o condutor é o próprio dono da van. O monitor, muitas vezes, é ou a esposa, ou o filho, ou alguém da família. Isso é muito legal, porque existe até a gente vê que existe uma cumplicidade. São pessoas da família, a gente consegue uma confiança muito maior no que o outro está fazendo, né? A gente se entende muito melhor. E em alguns casos, existem condutores, enfim, que contratam um monitor de fora para exercer essa função. Mas é preciso que mesmo que um monitor, mesmo que ele seja da família ou que um monitor venha de fora, que se cumpra algumas exigências, eu quero dizer, uma padronização de trabalho para que o trabalho dele seja eficiente e para que ele realmente possa cumprir o papel de monitor escolar e oferecer uma vantagem para o seu negócio, uma vantagem para a sua empresa frente à concorrência e também uma melhor experiência para os seus clientes. Eu quero dizer assim, dentre as inúmeras vantagens que existem em se ter um um monitor escolar, van sem condutor acho que não dá, né? Eu não conheci nenhuma que ande sem o condutor. O dia que inventar, nós estamos lascados, porque aí acabou a nossa profissão de transportador escolar. Mas eu não...
dentre uma das inúmeras vantagens em se ter um monitor escolar dentro da van, é que eles facilitam muito o trabalho do condutor. Imagina, o condutor precisa dirigir, cuidar das crianças, cuidar lá do trânsito, que às vezes é um trânsito meio pesado, meio complicado, e ainda precisa olhar os reloginhos ali para ver se não tem temperatura subindo, né, para cuidar do seu equipamento. Então é muita coisa para o condutor. Um aluninho lá atrás bate no outro, tio, olha aqui, ele me bateu, o outro, tio, ele pegou meu lápis, e o cara dificilmente o condutor consegue contornar a situação sem um monitor. Então ele facilita muito o trabalho do condutor. Um outro benefício em se ter um monitor escolar dentro da van é o atendimento. Certamente você vai conseguir oferecer para um pai e também para os alunos, que são os seus dois clientes que têm interesse no seu negócio, um atendimento muito melhor. Na entrada da escola, na saída da escola, quando você vai pegar o aluno, tem aluninhos pequenos que precisa pegar na mão, ajudar com a mochila para subir, para sentar, pôr o cinto. Aí chega lá na frente da escola, vamos lá galerinha, chegamos, levantam, um não consegue tirar o cinto, tio, não consigo tirar o cinto. Tem um monitor lá que vai lá ajudar ele a tirar o cinto, encaminhar os pequenininhos lá na mão da professora. Então é um atendimento diferenciado que o monitor escolar proporciona para os pais. Mesmo nas escolas, as escolas que percebem os transportes que tem o monitor, que fazem esse tipo de trabalho, certamente eles irão indicar com muito mais facilidade o trabalho, né, dessa empresa para os pais que vierem pedir informação. Um outro fato, uma outra situação, enfim, que o monitor escolar ele ajuda muito quanto à segurança. Durante a rota, em alguns casos é preciso atravessar a rua do aluno, né? Então muitas vezes o condutor vai ter que descer da van, deixar os aluninhos sozinhos lá para atravessar a rua do outro. Ou é algum lugar ruim mesmo, que não tem como ele abandonar o posto dele ali de estar sentado no volante e cuidar freio e tudo. Então o monitor escolar pode muito bem cumprir essa função e ajudar também em descer o aluno em lugares que foram um pouco mais complicado, perigoso. Então zela muito pela segurança do aluno. Um outro ponto positivo é quanto ao fator decisivo dos clientes. Como eu falei antes, muitos pais eles observam isso antes de contratar um transporte escolar. Se aquele transporte tem um monitor. E aí, daqui a pouco, onde eles encontraram alguns transportes que tenham um preço parecido e um padrão parecido de qualidade, e um dos dois não tem o monitor escolar, adivinha qual vai ser o transporte que ele vai escolher? Se os outros itens forem iguais, tiverem parecidos, ele vai escolher aquele que tem um monitor, aquele que vai poder oferecer para o filho dele uma maior segurança. Quais as funções que o monitor escolar ele precisa exercer, né? Nós aqui na nossa empresa, nós delegamos algumas funções para os monitores, e uma delas, enfim, é ele precisa estar uniformizado, né, para ele poder trabalhar, para ele poder exercer a função dele, bem apresentado, atender bem os alunos, e também ele precisa fazer uma boa parceria, ele precisa ser parceiro de trabalho do condutor, forma uma dupla de trabalho, né? Então, quais as funções que o monitor tem desde o momento que ele entra na van, que a gente considera muito importante? A gente considera verificar as janelas, se elas estão abertas, fechadas, se está calor, precisa abrir uma janela, está frio, está chovendo, precisa fechar uma janela. Verificar a organização, limpeza, como é que está a parte interna do veículo, precisa organizar a cortina, precisa tá uma bagunça de papel, tem garrafinha d'água, arrumar, falta um lixinho, sacolinha de lixinho em alguns pontos para as crianças não precisar ficar levantando. Como é que estão os cintos de segurança, né? Um outro ponto, precisa verificar lá, os cintos estão todos ali dispostos em cima do banco para o aluninho colocar.
auxiliar os alunos com mochila, material na hora de entrar, na hora de sair, na hora de levar os alunos na escola. Isso também, pegar os pequeninhos menores, às vezes, encaminhar eles na fila ou para a professora. Outra função que eu já comentei antes é fazer a travessia dos alunos em vias, em ruas onde é preciso que né, a gente... Uma coisa que nós temos aqui, quanto a isso, é nenhum aluno atravessa a rua sozinho. Nem se ele for grande. Ah, tio, eu já tenho 13 anos. Enquanto ele estiver sob a nossa responsabilidade, o monitor tem a obrigação de descer e atravessar a rua dele, se ele atravessar. Os pequenininhos nem se fala, isso é fato. Ele vai pegar o aluninho pequeno, ele vai ter que... E muitas vezes os grandes eles não querem, mas é compromisso nosso em descer e atravessar a rua desse aluno. Auxiliar na uma boa convivência entre os alunos dentro da van, né, dentro do transporte, porque eles não briguem, não se espanquem, isso acontece, a gurizadinha, volta e meia lá, um chamou o outro de bobo, o outro não espera, já, né, já sai batendo. Uma outra coisa que nós pedimos para o monitor escolar fazer é conferir a chamada dos alunos na escola, ele auxilia o condutor nessa função. Então, vai pegar os alunos e vai fazer a chamada, vai conferir os alunos lá na escola. Entregar documentos, quando é necessário, um contrato, um boleto, uma carteirinha, um carnê, como é feito aí, né? E outra coisa, que a gente não é uma exigência, a gente não tem um padrão, mas a gente pede para os monitores interagir com os alunos durante a rota. Uma música, uma brincadeira, algo que torne o dia deles mais agradável. Porque criança é assim, ó, é um ser legal de trabalhar, porque eles nunca estão de mau humor. É difícil a criança que está de mau humor, criança não tem problema, eles não têm conta para pagar. As crianças, eles não têm que pensar se eles... se tudo vai estar bem amanhã ou não vai. Para eles tudo é dia bom, para eles tudo é legal. Então, usar essa energia boa dos alunos e tornar o dia mais agradável para o condutor, para o monitor e para os próprios alunos. Então essa é uma outra dica que a gente dá e fala para os monitores nossos também. E também, né, não só isso, o monitor precisa ser simpático, agradável com as crianças, com os pais, cumprimentar quando vai, né, pegar ou largar os alunos. Ele precisa, o monitor precisa ter essa simpatia, esse envolvimento, essa parte de lidar com as pessoas muito bem desenvolvida. Na escola, ele vai lá levar o aluninho para a professora e a gente precisa de uma pessoa que se relacione bem, o monitor precisa se relacionar bem com a professora, às vezes um diretor ou alguém da escola que está ali, essa pessoa está vendo que esse monitor é daquele transporte, então a gente precisa, esse monitor precisa se relacionar bem com as pessoas. Uma outra coisa que eu vou falar sobre monitor escolar é preciso ter muito cuidado também com o monitor escolar. Algo que sempre nos causou muita preocupação e a gente às vezes faz reunião aqui e cobra desses monitor para que eles não tenham cuidado só com a segurança dos alunos, mas que eles preservem pela sua própria segurança. Muitos casos, a gente vê os monitores precisam atravessar a rua de um aluno, fazer a travessia, pega o aluno pela mão, chega lá do outro lado e na ansiedade e em querer agilizar o processo, eles querem voltar rápido para a van poder ir para largar os outros alunos. Aí o que eles fazem? Eles chegam lá, largam o aluno e viram de volta sem olhar para a rua. Nós já presenciamos isso, já tomamos alguns sustos e a gente cobra muito. Então é preciso que o monitor, ele tome muito cuidado também com ele, com a sua própria segurança. Ele não pode ir lá atravessar o aluno e voltar que nem doido, que nem o super-homem ali, que os carros vão bater nele e vão parar, né? Então ele precisa que se converse bem com o monitor para que ele tenha atenção com essa parte da segurança dele também.
algo que eu acho muito legal, né, nessa nossa profissão, tanto do condutor quanto do monitor, é que trabalhar com crianças e adolescentes, né, ele traz a oportunidade de a gente trabalhar com pessoas bem-humoradas, pessoas alegres, que estão de bem com a vida. Diferente de a gente, em muitas ocasiões, trabalhar com pessoas que têm suas preocupações, que têm sua carga do dia a dia, e elas não têm essa leveza das crianças, dos adolescentes, que eles têm. Né? Eles têm uma perspectiva de vida, algo muito bom, sonhos, eles estão vivendo sonhos dia a dia. Então isso é uma coisa muito boa da nossa função, que a gente poder estar junto com pessoas assim, que elas acabam alegrando e trazendo essa energia boa para o nosso dia a dia. Espero que eu tenha dado algumas dicas boas sobre monitor escolar. Eu acredito que vale muito a pena manter um monitor escolar dentro da van, não só pelos benefícios, como eu disse antes, dos pais, de alguém escolher o seu transporte porque tem um monitor, que isso é fato. As pessoas valorizam muito isso, mas por todo o restante, pelo bom atendimento que você vai fazer, pela segurança que vai te oferecer e pela tranquilidade que vai passar para o condutor poder trabalhar no seu dia a dia. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha passado algumas informações que para nós nos serviram muito durante esses 34 anos que a gente atua no ramo. E espero vocês no próximo vídeo. Se puder curtir a nossa página, dá um like aí no vídeo. A gente tem mais material no nosso canal do YouTube, nas nossas páginas do Face e também na nossa página da Moto Certo, www.certoescolar.com.br. E nossa intenção é transformar as empresas de transporte escolar de todo o Brasil com nossas dicas, com nossas sugestões e com nossos conteúdos que a gente posta todos os dias. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.